Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos e hoje a gente vai falar sobre uma matéria que está deixando muita gente de cabelo em pé. É o uso do hífen, tá? Então eu vou dar um macete para vocês. Em 3 regras vocês vão descobrir como é que faz para usar esse hífen. Então olha aqui, ó. Primeiro, use o hífen com os prefixos. Esses prefixos aqui você tem que ter em mente. O que são esses prefixos? São os mais utilizados no nosso dia a dia, ó. Ante, alve, agro, aero, né? Moto, auto, tele, gel, foto, sócio, tem vários aqui, tudo bem. Então, tendo em mente esses prefixos, você vai pensar o seguinte: se acontecer de ter vogais iguais, olha só, eu tenho aqui o prefixo e logo em seguida tem uma vogal igualzinha aqui, ó, a terminação de vogais iguais. O que você faz? Você separa com um hífen. Olha lá, arque, inimigo, semi-integral, contra-ataque, tá? Então, eu tenho que observar se tem vogais iguais, porque devo separar com hífen. E se tiver um H? Se o prefixo aparecer antes do H, você deve separar com hífen. Mini, hotel, extra, humano, sobre, humano, certo? Ó, anti-higiênico. Então, qualquer um desses aqui, se logo depois vier um H, a gente tem que separar com hífen. Tudo bem? Depois, esses prefixos aqui, ó, o pan e o circum. Você deve separar se depois dele tiver uma vogal, tá vendo aqui, ó, tem uma vogal, ou tiver o M, N e H. NH, ó, pensa no NH. Agora eu troco o N pelo M. M, N e H. Então, se eu tiver o circum e logo depois aparecer um M, o N ou o H, eu devo separar com o hífen. Então, ó, circum hospital, pan helenismo, circunnavegação, certo? E também se depois tiver uma vogal. Então, olha a regra, ó. Se depois houver uma vogal, se depois houver M, N, H, para o pan e para o circum, tá? Agora, esses prefixos aqui, ó, o cyber, o hiper e o super indicam aumento. Então, lembra, são prefixos que indicam aumento, né, grandeza. Cyber, hiper, super. E além deles tem o inter, né? Entre alguma coisa. Então, cyber, hiper e super, que indicam aumento, e o inter. Nesses casos, você só vai colocar o hífen se tiver o H e se tiver o R. Então, ó, depois, havendo, né, o H e o R, a gente vai colocar o hífen. Então, super radical, super homem, interracial, hiper requintado. Então, para quais prefixos? Cyber, hiper, super, que indicam grandeza, e o inter, né, entre alguma coisa. Então, ó, só se aparecer o H e o R. Observa que o H já estava lá na primeira regra, né? Se depois daqueles prefixos que a gente viu ali atrás houver um H, a gente sabe que tem que pôr o hífen também. Aqui acrescentou o R, então H e R. Cyber, hiper, super, inter, tá? Não vamos esquecer. Agora, não use o hífen. Quando? Para aqueles mesmos prefixos lá da primeira regra, os mesmos, lá estava dizendo com vogais iguais você usa o hífen. Então, com vogais diferentes você não usa o hífen. Então, ó, aeroespacial, olha aqui a vogal diferente, ó. Autoavaliação, ó, antiácido, tá vendo? As vogais são diferentes, você é obrigado a não usar o hífen. Número 2. Antes de uma consoante que não seja o H, você lembra que lá no início, quando tem o H, a gente tem que ir para esses prefixos aqui. Quando tem o H, a gente tem que usar o hífen. Então, ó, se for uma consoante diferente do H, eu faço o quê? Não uso, ó lá, não uso. Olha o V, ó, F, extra forte, infra, vermelho, maxi, desvalorização, certo? E a última coisa, você deve dobrar o S e o R quando a pronúncia exigir. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho semi-rígido. Veja bem, o R e o S são diferentes do H. Portanto, eu estou juntando a palavra. Mas e daí eu coloco um R só? Não, olha, se você colocar um R só, vai ficar semi-rígido, né? Minisaia, motosserra. Então, porque entre duas vogais o som é de Z. Então, você tem que fazer o quê? Acrescentar mais um, né? Mais um S ou um R, para que fique correta a escrita da palavra. Então, semi-rígido, mini saia, motosserra, suprarrenal, ultrassom e contrassenso.
certo? Olha, essas são as regras, é bem simples. Volte, olhe novamente e você vai ver que é muito fácil de guardar, tá? Diferente de toda essa parafernália que se mostram por aí em livros, em revistas e diversas regras, tudo muito difícil. Aqui tá bem fácil, são essas aqui, grave essas que você vai bem na sua prova, tá bom? Até a próxima!